Então, voltando à nossa, recuperando o fio da meada, em 1973, então, surgem alguns livros que são referenciais desse romance proletário, desse dito romance proletário, e um deles é o Cacau, né, que faz essa pergunta, é, será que é um romance proletário? Quer dizer, Jorge Amado, que é o autor de Cacau, ele tem essa dúvida. É, e o outro livro que interessa agora discorrer a respeito é, na verdade, a autora, né, é a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz, em 1930, ela tinha lançado o 15, que já tem essa pegada, digamos assim, do romance do Norte, né, que fala de uma grande seca que teve em 1915, suas repercussões sociais. E em 1933, ela tinha 23 anos, o Jorge Amado 21, eram muito jovens, eles se encontram, se conhecem, e a Raquel de Queiroz, que já era filiada ao Partido Comunista, né, ela vai ao Rio e ela traz embaixo do braço o seu segundo romance, que é o João Miguel, que é a história de um prisioneiro político que tem uma vida muito atribulada, enfim, acontece um monte de desgraças com ele. E ela traz esse livro porque ela, como integrante do Partido Comunista, ela se sentiu obrigada, ou talvez tenha sido obrigada mesmo, a submeter o original ao partido, a, aos membros, à direção do partido, para que o partido analisasse a obra. Né? Então nós temos uma situação que é que é muito eloquente, porque a Raquel de Queiroz era ligada ao partido, ela escreve um livro, o 15, que mostra uma situação social crítica, escreve um segundo livro que é também história de uma história crítica de um prisioneiro, né? E é meio inevitável fazer essa conexão. Puxa, ela era comunista, né? Ela era. Né? Só fazendo parênteses, a trajetória ideológica da Raquel é até comum, porque ela troca de lado, ela apoiou o golpe de 1964, enfim, quase foi ministra da Cultura do Jânio. Ela troca de lado, mas em 1930, ela não só era do Partido Comunista e veio do Ceará com um livro embaixo, com João Miguel, o livro João Miguel embaixo do braço, como ela também conhece o Jorge Amado, e o Jorge Amado muito jovem, né, está numa transição. Ele tinha acabado de lançar Cacau existe assim, ele sai daquela situação de uma certa abstenção política, que foi o País do Carnaval, o primeiro livro dele, e começa a se engajar, começa a se interessar pelas causas sociais. Mas a verdade é o seguinte, a principal causa do Jorge Amado, e isso é resultado de uma conclusão minha, por analisar todos os artigos que ele escreveu, e até pela leitura do livro, mas pelas declarações dele que ele fez na época, e depois, também depois dessa época, e ligando os fatos, na verdade o Jorge Amado ele tinha, digamos assim, um desejo, um espírito socialista, era a favor de não que ele pregava a revolução, mas ele esperava que naquela conjuntura, né, lembrando que a gente está entre guerras, está surgindo uma forte direita fascista nazista, Alemanha, Itália, Espanha, e tem como oposição Stalin, né, assuntos que eu já abordei nos vídeos anteriores. Ele toma uma posição, ele começa a se formar socialista. Então nós temos um jovem que começa a se formar socialista e que a Raquel de Queiroz, quando conhece ele, leva ele para o partido. E ele se filia
não exatamente ao Partido Comunista, ao partido mesmo, mas à juventude comunista, afinal ele era um jovem, né? E que é, assim, digamos, um departamento, não à parte, mas diferenciado, né? Mas o curioso é que a Raquel de Queiroz, ela submete, por fim, o livro João Miguel à direção do partido. Teve lá os diretores que leram o livro, chamaram ela e falaram: olha, tudo bem, você pode publicar o livro, mas nós queremos fazer algumas modificações. E pediram para ela que modificasse o personagem, fazendo adaptações que contemplassem a ideologia comunista, a ideologia do partido, e adulterando o livro, o original do livro. E a Raquel de Queiroz é muito curiosa essa história, porque ela sai dessa reunião com o livro embaixo de braço e nunca mais volta ao partido. Ela se desliga do partido, publica o livro João Miguel de acordo com o original e acaba com a sua ligação no partido. Ao mesmo tempo, pouco antes, ela introduz o Jorge Amado ao partido. Agora, o Jorge Amado, ele tinha muito menos fundamentação ideológica. Ele mesmo fala: eu nunca li Marx, mas o livro dele, o Cacau, que eu recomendo que vocês leiam, se estiverem interessados, né? Porque, do ponto de vista literário, ele tem alguns defeitos. Ele é um livro... tem uma estética nova, tem uma proposta nova para a época. Mas tem algumas falhas estruturais ali, né? É interessante, é bastante interessante o livro, é inovador para a época, é transformador, porque conta a história da vida de trabalhadores rurais, né? As relações de trabalhadores rurais numa fazenda de cacau. E algumas situações um pouco previsíveis, tem um personagem central, protagonista, que não é lá muito bem construído, não é muito verossímil, mas era uma nova temática. O livro ele termina, na verdade, com uma incursão ideológica, né? O personagem principal ele rejeita o amor, né? O personagem principal é um cara que veio da burguesia, mas falida, e ele entra nessa fazenda como trabalhador. E aí ele tem um caso com a filha do patrão, mas se recusa a ficar com ela, a casar com ela, porque ele adota uma causa maior, que é a defesa da classe. E por causa desse detalhe, não é um detalhe, aliás, é uma intenção do romance, ele é estigmatizado, né, por essa defesa ideológica, né? Até hoje se fala que os livros dessa época do Jorge Amado pregavam um proselitismo ideológico e que era um romance proletário, né? Ele, na verdade, como eu já falei, ele tem dúvida disso, porque, na verdade, o romance proletariado do proletário, ele não é exatamente isso, né? Então, ele tem dúvidas. E aí, um fato interessante do Cacau é que, logo que ele foi lançado, ele é prendido pela Polícia Federal e censurado, né? Na verdade, a gente estava aí em 1933, já com o Getúlio no poder, né? Ainda não havia dado o golpe do Estado Novo, que isso vai ocorrer no fim da década, né? Só lembrando assim uma rápida passagem pela história, né? Em 1930, eu já falei, a dita Revolução de 30, que na verdade parece mais um golpe, mas enfim, isso é polêmico. O Getúlio Vargas perde as eleições, mas toma o poder em 1930, e ele fica provisoriamente para sempre no cargo. Em 1932, há a Revolução de São Paulo, e justamente a Revolução Constitucionalista, que queria
que ele fizesse a Constituição, já que ele fizesse uma nova Constituição. Então tem essa revolução, que é uma coisa muito séria, que é cruel, enfim, tem muitas mortes, fez história, e claro que as forças nacionais de Getúlio Vargas acabam vencendo a revolução, mas ele acaba cedendo ao desejo dos paulistas, que é fazer uma Constituição que foi feita em 34 e que não vale muito, porque logo depois ele faz a Constituição do Estado Novo, né, que é outra coisa. Mas nesse período há uma forte repressão já, embora não seja o Estado Novo decretado, embora exista Congresso, mas há já uma forte repressão, uma perseguição aos que questionam, enfim, que são momentos muito contraditórios, né? Já falei que existe uma polarização na literatura e enfim, o Cacau é apreendido sob a desculpa, sob o pretexto de que se trata de um romance pornográfico. E na verdade não tem nada de pornográfico. O pretexto é de que ele fere os costumes. E o que tem realmente é isso que eu contei, que é o personagem principal, ele no final do livro, ele adota um discurso de defesa de classe, de luta de classe. Mas é uma coisa muito assim, não é muito discursiva. Existe esse personagem que adota essa luta de classes, mas não chega a ser ideológico, né? Mas ainda assim, como o Jorge Amado ele coloca que a dúvida de que é um romance proletário, e como ele está, nesse momento, filiado ao partido, e a polícia prende o livro dele, ele começa a receber essa carga de que ele é comprometido com uma política, que ele é comprometido com uma ideologia, que ele é comprometido com um partido, e que o romance proletariado, que é uma dúvida dele, mas a leitura é de que é uma certeza. Então faz essa ligação toda entre romance proletariado, Partido Comunista, proselitismo político, e essa camada de interpretação, ela permanece até hoje. Até hoje. Nunca, raramente foi questionada. Não, tem alguns autores que falam, não, peraí, não foi isso, foi uma nova literatura que estava sendo empregada com novos temas, com uma nova proposta estética. E não necessariamente política. Sim, havia um aspecto político, havia uma ideologia que eu chamo mais um desejo do que uma ideologia, porque não tem consistência, né? Bom, mas o fato é que o fato do Cacau ter sido censurado, e logo depois, o Jorge Amado consegue, por suas ligações ali, história um pouco longa, ele consegue a liberação da obra. E a obra vende muito por conta dessa censura, né? Quer dizer, isso serviu para divulgar, inclusive ele fala isso, Jorge Amado, ele fala várias vezes ao longo da vida, ele fala que a censura, no caso aí do Cacau especificamente, depois ocorre também problemas com Capitães de Areia, né, na segunda metade do século 30, da década de 30, que é queimado em praça pública, enfim. E ele fala que essa circunstância é que permitiu que o livro despertasse curiosidade e vendesse tanto. E o Cacau realmente é um sucesso para os parâmetros da época, vendeu, sei lá, teve 2 tiragens, né? A primeira foi de 2.000, a segunda de 3.000, ele vendeu bem essa tiragem, que na época era considerada uma tiragem grande, e esgotar uma edição era considerado um sucesso, aliás, hoje continua sendo, então o Cacau vira uma referência na época de uma obra
que deu certo, digamos, né? E, ao mesmo tempo, o Jorge Amado escreve muitos artigos nessas tantas revistas literárias e que caracterizam muito as intenções literárias dele, porque todos esses artigos que ele escreve, aliás, é objeto da minha pesquisa, né? Eu pesquisei, eu encontrei mais de 100 artigos relevantes entre 30 e 35, que são inéditos em livro, nunca foram publicados, são publicados nas revistas. E são artigos de caráter literário, não são políticos, não são ideológicos, são propostas, discussões, propostas, ideias ligadas à poética, à estética, à literatura. E, inclusive, em alguns momentos, um depoimento dele dizendo: não, eu só quero escrever, eu gosto mesmo de escrever, gosto mesmo de escrever. Então, mas aí, assim, tanto a Raquel como o Jorge Amado, como outros escritores, né, eles recebem esse karma, é um karma positivo, não são vítimas, eles se beneficiam também disso, porque era importante naquela época ter uma definição de coletiva, romance proletário, ainda que não fosse. Poderia ser qualquer nome, que pudesse designar esse movimento, essa corrente que é politizada, que é engajada, que tem uma voz diferente, diferenciada e que dá sentido a esse coletivo, embora não fosse uma coisa que não fosse formalmente feita, né, esse coletivo, mas há um movimento, né, que eu atribuo, e não eu só apenas, mas também o Antônio Cândido, né, o Lafetá, que atribui nesse período de 30 a 35, e com continuidade, né, mas eu estou falando aqui do romance proletário, né, especificamente, que vai de 30 a 35, digamos. Não, ele continua, na verdade, na mente dos críticos, nas interpretações, mas para o Jorge Amado não continua, some o romance proletário a partir de 35, a partir do quarto livro dele, que é o Jubiabá. Então, quer dizer, o que eu estava falando é que existe o reconhecimento de que esses anos de 30 constituem um dos momentos mais importantes, um dos movimentos mais importantes da literatura brasileira, no sentido quantitativo e qualitativo. Mas eu vou parar agora o vídeo, porque no próximo eu vou falar da obra seguinte de Jorge Amado, O Suor, né, o terceiro livro dele, que é a expressão mais objetiva das proposições literárias dele, supostamente do romance proletário.